Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, do Mengão e não tem Mengão. Estamos de folga, mas ganhamos tudo esse ano, né? Hoje tem final da Copa do Brasil. E aí, para você, quem vence? Vasco ou Corinthians? Eu vou dizer para você, inclusive, aqui o que minha bola de cristal diz sobre quem vai ser o campeão da Copa do Brasil. E olha que ela tem funcionado, hein? Acertei o campeão brasileiro, acertei que o Flamengo sairia cedo na Copa do Brasil, acertei que o Flamengo ganharia a Libertadores, errei o Mundial de Clubes, mas é lógico que o Mundial a gente falou um pouquinho com o coração, né? Vocês vão saber, vou falar aqui. Só que tem muitos assuntos para a gente tratar. Castellanos volta a ser alvo do Flamengo. Nós apuramos sobre essa informação trazida pela nossa amiga Raíssa Simplício, e nós fomos atrás para saber a possibilidade disso acontecer, e nós vamos trazer para vocês aqui. O clube já tem plano B. O Flamengo já tem um outro jogador para o ataque caso as coisas não caminhem, né, como esperado lá com o Tati Castellanos. Gerson de volta ao Brasil. Rapaz, como é que o empresário pode detonar a carreira de um jogador? Agora tá desesperado aí, querendo voltar para chegar de novo à seleção brasileira. Ele que estava com o pé na Copa do Mundo, fez uma bobagem tremenda por conta de dinheiro. Dinheiro não é tudo nessa vida não, hein? Impasse sobre Felipe Luiz. Será que existe esse impasse todo? E olha que muita gente aqui, a gente viu nas redes sociais, davam como certa, a gente viu em vários veículos, a renovação do Felipe Luiz antes da final da Libertadores. Depois da final, então, todo mundo, olha, Felipe Luiz, semana que vem, acertará a renovação. Então a gente falava, não tem nada acertado, não teve nem conversa. Somente um contato do Flamengo, e o Felipe não quis conversar sobre renovação naquele momento. Daí a verdade sempre aparece. Mas nós vamos tranquilizar vocês. Fiquem ligados no nosso vídeo agora, no nosso canal Flamília da Nação. Peço a vocês encarecidamente para que deixem o like. Enquanto a vinheta roda, mete o dedo no like. Gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota, brota, brota. Aqui pro Flamília da Nação. O drone vai subir apurando informações e volta cheio de informação do Mengão. Sobe, drone, mete o dedo no like. Galera, Gerson negocia o seu retorno ao Brasil e está negociando com o Cruzeiro. Cruzeiro que também tem negociações avançadas com o zagueiro que o Flamengo também negocia, que é o Vitão. Então, o Cruzeiro, eu tô curioso, rapaz, para ver a montagem de elenco do Cruzeiro para essa temporada. Parece que vai investir uma fortuna. Cuidado, hein, Cruzeiro? Já fizeram isso algumas vezes e não é o modelo mais correto. Depois, quebrou. Gerson eu considero uma grande contratação, tá? Embora todas as situações que você carrega o pacote junto, que é o pacote atleta Marcão, você tem ali um jogador muito aguerrido, futebol moderno, pratica um futebol moderno, de qualidade, enfim, é um bom jogador. Negocia nesse momento com o Cruzeiro, foi oferecido ao Flamengo, e o Flamengo, obviamente, não quis por conta desse pacote todo, né, cara? Que chega e aí arruma um problema danado durante muito tempo para querer sair. E aí, o Flamengo não teve interesse, num primeiro momento, nessa negociação em contratar novamente e repatriar o Gerson, que, pelo menos, não indo para o Palmeiras, melhora um pouquinho a situação. O Cruzeiro não tem essa rivalidade toda com o Flamengo. Impasse sobre Felipe Luiz. Gente, impressionante, né, cara? É por isso que eu falo, em determinados momentos você tem que ter muita cautela em acompanhar as notícias do Flamengo. Você tem que escolher a dedo, cara.
Porque saiu informações, e a gente sempre negava isso, na época da Libertadores, pré-Libertadores, depois da Libertadores, de que o Felipe Luiz estava acertado com o Flamengo. Só estava esperando passar a final da Libertadores para poder assinar um novo contrato, que estava tudo acertado enfim, a gente viu isso em vários veículos. E durante todo o momento em nossas lives a gente dizia, gente, não tem nada acertado, absolutamente nada. Não teve conversa. O Flamengo fez uma proposta, o Felipe Luiz disse que não responderia naquele momento, contratou o Jorge Mendes, que é o maior empresário de jogadores e treinadores de futebol do mundo. Então ele tem uma clara vontade de treinar clubes da Europa, de treinar um clube que de ponta, né, que jogue uma Champions League, por exemplo. Só que tem um detalhe, que é o detalhe primordial que vai tranquilizar todos vocês. É o vídeo que nós trouxemos com exclusividade aqui. Acho que um dos últimos vídeos, né? E trouxemos também nas nossas redes sociais. Gente, o Felipe Luiz não pode hoje treinar nenhum clube europeu. Em alguns centros, como por exemplo a Premier League, ele não pode nem ser auxiliar. Ele não tem a licença Pro da UEFA. Ah, mas isso ele tira. Para ele tirar, ele teria que morar na Europa, porque o curso é presencial, ele teria que passar 14 meses sem treinar clube nenhum, porque é o tempo que você precisa para tirar essa licença Pro. Então, é inviável. Eu não acredito que ele vai ficar um ano e pouco parado, né, sem treinar nenhum clube, podendo ter esse mesmo direito treinando o Flamengo, por exemplo. Já que você, sem a licença Pro da UEFA, você pode treinar um clube europeu sendo treinador profissional durante 3 anos. Ele já tem 1 ano e alguma coisa, né? 1 ano e 3 meses como treinador. Então, eu particularmente confesso que nem sabia que quem assinou a súmula pelo Flamengo nesses jogos do Mundial de Clubes no meio do ano e também na Copa Intercontinental foi o Ivan Palanco, que é o auxiliar do Felipe Luiz, que ele sim tem a licença Pro. Então, assim, as chances dele ser contratado são muito reduzidas, que na Europa eles são muito rigorosos quanto a isso. Um clube não contrata, vamos burlar a lei, vamos contratar o cara para ele poder ser o treinador e quem assina vai ser auxiliar. Ele não poderia ficar nem na beira do campo, não é igual funciona no Brasil. Então, assim, é muito difícil, é muito provável que cheguem a um acordo. Aliás, provável não, eu tenho hoje muita convicção que vai chegar a um acordo. O impasse é que o Flamengo ofereceu um valor e após o Felipe Luiz ter contratado o Jorge Mendes para ser o seu empresário, o Jorge Mendes fez uma nova oferta ao Flamengo, segundo dirigentes do Flamengo, uma oferta impagável, que é impossível do Flamengo pagar. Não sei valores. E já tiveram novas conversas agora durante o Mundial de Clubes e chegaram ao meio termo ali, mais próximo do que o Felipe Luiz aceitaria reduzido, que o Flamengo poderia pagar, e vão chegar. O Flamengo tem que pagar. O Felipe Luiz ele não está nem entre os 10 melhores treinadores do futebol mundial. Entendeu? Nem entre os 10. Então ele tem que estar, né, entre os melhores, porque ele é o melhor. Isso é fato, ele demonstrou isso. Agora, não fazer loucuras como, por exemplo, né, esse contrato aí que eu não sei qual é o valor, mas que a diretoria garante que era impagável o valor que o Jorge Mendes colocou para a diretoria do Flamengo. Normalmente o empresário que é esperto, né, o empresário que é de ponta, geralmente ele faz isso mesmo, ele coloca os valores lá nas alturas para poder já ir descendo gradativamente, e é isso que deve acontecer. Felipe Luiz será o treinador do Flamengo na temporada de 2026. Claro que o Flamengo tem um plano B, plano C, porque não pode ficar esperando o tempo todo. Mas nas próximas horas, talvez 2 dias, o Felipe Luiz deve assinar um novo contrato e permanecer no Mengão. Raíssa Simplício trouxe a informação de que o Flamengo volta
a ter, né, como alvo o Tati Castellanos. E aí, a gente apurou essa informação, a gente procurou saber com o dirigente do Flamengo, trocamos o WhatsApp nesse momento, e uma pessoa ligada à diretoria do clube disse algumas coisas interessantes que nós vamos trazer para vocês. Primeiro, vamos olhar aqui o Tati Castellanos, tem 27 anos, é um centroavante de muita mobilidade, já jogou e foi convocado pela seleção argentina 2 vezes, tem um valor de mercado de 25 milhões de euros e a gente analisando aqui, jogador foi contratado por 15 milhões de euros pela Lazio, na época jogando no futebol americano na MLS. Passou pelo Girona e outros clubes de menor importância, de menor relevância. O maior clube mesmo que ele jogou é a Lazio. Só que ele hoje é, como a gente vê aqui, olha, dos 16 jogos possíveis, ele jogou 10. Tem 2 gols e 3 assistências. Quer dizer, o cara é titular absoluto da Lazio, né? Então, a gente conversando hoje, agora mesmo trocando mensagens com o dirigente do Flamengo, ele disse o seguinte, falou, olha, o Tati Castellanos nunca deixou de ser interesse do Flamengo. O Flamengo tentou a contratação no meio do ano e claro que a gente iria sondar a situação do jogador nessa janela agora, porque precisamos de um atacante. Só que ele vê a situação como muito improvável, muito difícil, né? A Lazio se desfazer do jogador numa janela intermediária, numa janela do meio do ano, numa janela do meio da temporada para eles, né? Início do ano, mas é meio de temporada. É muito improvável. Os caras não liberaram no início do ano, no início da temporada. Imagina no meio da temporada que as opções para eles poderem repor o jogador é muito menor, são muito menores. Eles vão contratar quem? Se nenhum clube negocia seus jogadores no meio da temporada, atacantes, por exemplo. Então, assim, é bem provável que o Flamengo consiga, nessa janela de início de ano, a contratação do Tati Castellanos. Tomara que aconteça, porque realmente é um bom jogador, mas o Flamengo trabalha já com o plano B. Plano B esse que eu vou pedir a vocês pelo menos mais algumas horas para a gente poder trazer aqui, né, em respeito a alguns clubes, né, que aí não terminaram ainda a sua participação, mas o Flamengo tem aí plano B para tentar a contratação e ver com muito mais possibilidades, inclusive, do que o Tati Castellanos nesse momento. E também tem a questão dos estrangeiros, né? A CBF vai reduzir o número de estrangeiros, o Flamengo vai ter que, inclusive, abrir mão de alguns. Matias Vinha deve ser um dos sacrificados, enfim. Eu quero saber de você. Você acha que é uma boa a contratação do Tati Castellanos? Seria uma boa o Flamengo investir e contratar? E o Felipe Luiz deve ficar ou você acha que ele pode ir e o Flamengo buscar um outro treinador? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.